Segundo Reis, capítulo 4, e o versículo 1 em diante. É uma mensagem bastante conhecida, mas eu quero nesta oportunidade falar com os irmãos sobre esse tema. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Dize-me que é que o tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. E então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e teus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu me alegro nesta oportunidade de mais uma vez poder pregar a palavra do Senhor. Eu sei que para você que nos assiste, e a mim também, que prego em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, a revelação da palavra, digo assim porque eu entendo que a palavra, ela já está revelada. A palavra de Deus, ela é revelação do Espírito Santo. E quando eu digo palavra de Deus, queridos, não é aquilo que ao meu entendimento, ao meu bel prazer, onde uso o seu sofrimento, sua dor, os seus problemas para ministrar sobre a igreja. Não. Palavra de Deus, ela precisa abordar primeiro os nossos pecados e apontar para nós a misericórdia de Deus, a graça de Deus, apontar Jesus sobre a nossa vida. E esta noite não é diferente. Está entre nós a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra do Senhor. Nesse texto, nessa circunstância, irmãos, desse acontecido, aqui o profeta é Eliseu, é o sucessor de Elias. Eliseu, queridos, foi escolhido pelo Senhor para estar diante do povo de Deus como profeta. Antes, Elias, agora Eliseu. Elias, um homem cheio de Deus. Elias, um homem de fervente oração. Elias, um profeta messiânico também. Elias aponta para Cristo. Elias pediu a morte, Deus não deu a morte. Elias foi arrebatado em um redemoinho, um carro de fogo, e recebido na glória de Deus, simbolizando, apontando para Cristo. Um homem, irmãos, que serviu ao Senhor de todo o coração, mas um homem carnal, sujeito aos mesmos sentimentos. O autor das cartas aos Hebreus disse isso, que era um homem sujeito às mesmas paixões e os mesmos sentimentos que eu e você temos. Um homem que tinha uma fervente oração, um homem que se relacionava com Deus, entretanto, limitado como todos nós. E ele pediu a morte em seu cansaço, e Deus percebeu, sabendo Deus, claro, que ali naquele momento, irmãos, Elias estava entregue aos sentimentos humanos, carnais, homem limitado, homem provado na dor, na dificuldade, passou por agruras, enfrentou o deserto, enfrentou a sede e a fome, enfrentou homens cheios de espíritos imundos, Acabe, entre tantos outros, e até mesmo a esposa de Acabe, Jezabel. Mas um homem que se posicionou, irmãos, diante do Senhor e aos homens, e fez questão
de ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Sabemos que diante de Elias, 400 profetas de Baal se renderam à presença do Senhor. Sabemos que também nós percebemos que quando ele está no Monte Carmelo em oração, disse ao rei Acabe, um homem profano, em que fazia questão, a mandado da esposa, uma mulher que não era submissa ao marido, caçava e matava os profetas do Senhor. E em nome de um Deus Baal, profano, ela fazia tudo isso. Mas o Senhor, por sua bondade e juízo, colocou na boca de Elias, de acordo com a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, e nem o orvalho cairá sobre a terra. E assim sucedeu-se. Passou os 3 anos e 6 meses no mesmo lugar. Elias está intercedendo o Senhor diante de Acabe e os seus conselheiros. Agora Elias olha para o céu e ora, apontando para o Senhor Jesus também. E naquele exato momento, ele perguntou ao mensageiro que estava com ele, no final de toda esta quantidade de oração, desta clamor diante do Senhor, deste posicionamento diante de Deus, uma nuvem pequena, do tamanho da palma de uma mão, mas muito longe de onde eles estavam. Elias então proferiu as seguintes palavras em profecia: fuja, corra o mais rápido possível, porque todo este lugar será inundado com a chuva. E assim sucedeu, irmãos. Então nós vemos que não só, irmãos, como ferramenta, mas também em uma altura da sua vida, ele demonstra o seu limite, o cansaço. O homem fracassado, o homem que teme, irmãos, a presença do inimigo, um homem que se vende às preocupações corriqueiras da vida, um homem entregue ao seu cansaço. Elias sai dali, depois de ver diante dele 400 profetas de Baal ser consumidos pelo fogo de Deus. Ele agora olha para o outro reinado e diz, não tem condições. Reino do norte contaminado pela injustiça, reino do sul também contaminado por reis profanos, homens que deveriam estar na presença do Senhor, profanaram o altar do Senhor, servindo a deuses pagãos. Ele toma um menino e vai, irmãos, em caminho do deserto, e ele deixa o menino de lado e diz, olha, ficai aqui e eu vou até ali. E debaixo de um lugar obscuro, longe da sociedade, Elias entra em uma caverna e pede a morte ao Senhor com a sua cabeça sobre uma pedra. E o Senhor enviou ali o mensageiro, o anjo, e disse, Elias, Elias, Elias. E ele se posiciona. E ele, cansado, respondeu ao Senhor, ao anjo, mensageiro, não quero mais viver, eu quero a morte, eu estou cansado. Essa mulher me persegue, não me dá paz, eu não aguento mais. Ali mostrando o limite do homem. Mas o anjo do Senhor, o mensageiro, disse a ele, Elias, vou servir você, come e bebe, porque muito longo é a tua jornada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Elias foi alimentado por um corvo, teve pão assado na brasa, teve água, carne para se alimentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Elias então desce, e Deus disse que ele iria ungir alguém que ficaria no seu lugar, e mais alguns reis, ele precisava estar ali. Desceu e encontrou Eliseu, que estava apacentando os bois do pai. Eliseu então ali ofereceu um animal daqueles, eles comeram, banquetearam. Não deu tempo nem de despedir dos seus pais. Eliseu saiu dali e começou uma jornada com Elias, e num certo lugar, mais um pouco à frente a história, eu quero colocar você no centro da mensagem, ao entendimento, entenda bem, o centro da mensagem é Cristo, mas eu quero colocar você na história para que você compreenda. Texto sem o contexto é um pretexto a heresias. Então, irmãos, este homem agora está junto com Elias, e ele está passando o bastão para Eliseu. Eliseu agora entra para esta academia, onde alguém estudava, muitos ali estudavam para ser profetas do Senhor. Então, irmãos, Eliseu se envolve no meio deles. O Senhor então apareceu a Elias, chegou o momento de Elias partir.
Eles então, irmãos, atravessam o Jordão, e do outro lado, o Senhor, por bondade, eleva Elias à glória de Deus. Ele sobe o redemoinho, e quando ele está, irmãos, se levantando, ou sendo levado para o Senhor, elevado até o céu, Eliseu, então, vendo tudo aquilo, aquela maravilhosa obra de Deus, irmãos, pediu a morte. Deus não deu a morte, louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, quando nós olhamos para esse acontecimento, Eliseu então pediu: eu quero porção dobrada do Espírito que estava em Elias, louvado seja o nome santo do Senhor. E naquele momento a capa de Elias caiu sobre Eliseu, e com esta mesma capa ele fere as águas aonde passa no Jordão para o outro lado, louvado seja o nome santo do Senhor. Pronto, chegamos nesse texto. Aqui são os primeiros acontecimentos, louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro, ele salva 3 reis e seu exército, e então nós olhamos que agora Eliseu, irmãos, passando a ser o sucessor de Elias, ainda a terra está passando por um momento de escassez, passando por um momento de muita fome, a terra está sendo castigada pelas mãos do Senhor em sinal de juízo de Deus sobre o povo de Israel. Então, irmãos, nós olhamos para esse texto e agora Eliseu está diante de um grande problema. Eliseu agora está tomando conta da escola de profetas. É nessa escola que acontece o machado. Mais para frente você vai ver isso, se eu não me engano, no capítulo de número 4, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que a morte da panela é tirada, e já no capítulo de número 5 acontece o mesmo acontecimento, aonde no capítulo 6 o machado flutua do fundo do rio. Aqui confirma que a escola está crescendo, que está tendo prosperidade no trabalhar da obra. Aqui, irmãos, a escola já não cabe mais pessoas. Essa é uma história para um outro contexto. Então nós vemos que dentro desta escola trabalhava um homem, que era o marido desta viúva que estamos contando hoje. Ele era um servente na escola. Ele era alguém que estava ali, talvez, possivelmente, passou-se com Elias e agora deu continuidade com Eliseu. Naquela época, quem sustentava as pessoas que estavam envolvidas no ministério, com hortaliças, com carne, com roupa, com alimento, com água, era o povo que estava para o lado de fora. É eles que sustentava todo o sacerdócio, todo o trabalhar ministerial, a missão evangelística. E este homem tinha cedido sua vida. Olha só, uma das mulheres do filho do profeta, chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo. Ele servia a Eliseu. Ele estava em todos os lugares com Eliseu. Ele renunciou sua vida lá fora para estar junto com o homem de Deus. Era um homem que, por certo, estava ali trabalhando com os pães, cuidando da alimentação, limpando toda a escola, fazendo manutenção, doou a sua vida ali. Ele era sustentado por eles. E então, ela disse: olha, meu servo, aliás, seu servo, meu marido, morreu. E tu sabe que ele era servo do Senhor, temia a Deus. E eu vou dizer algo. Justamente agora, tem um credor lá em casa. Credor era uma espécie de alguém que emprestava dinheiro, cobrador de imposto. Tem uma pessoa lá em casa, Eliseu, e quer levar os meus 2 filhos. E você sabe que uma mulher viúva precisa pagar as contas. E eles levam o que tem em casa. E eu sou viúva, ele morreu. E eu não tenho nada para pagar a dívida. Eu não sei o que fazer, Eliseu. Eu estou numa situação difícil. Em casa não tem azeite, não tem farinha. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho R$1 para pagar. E a única coisa que me sobrou do meu marido é os meus 2 filhos. Oh, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu os amo. Puxa vida, Eliseu, ele era o teu servo, ele dedicou a vida ao Senhor, ele temia a Deus, fazia de tudo com muito carinho. A primeira verdade que vejo nesse texto: quão glorioso
é para o homem e a mulher partir desta terra, deixando o testemunho de Jesus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Quando você partir, o que estará escrito na sua lápide? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós não estivermos aqui, seremos lembrados de que maneira? Louvado seja o nome santo do Senhor. Como vamos lembrar de nós? Louvado seja o nome santo do Senhor. Como vão lembrar de nós, irmãos? Um homem religioso? Uma mulher religiosa? Alguém que desprezava os outros? Uma pessoa que não tinha compaixão? Impiedoso? Injusto? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seremos lembrados aqui por esta terra, nesta família, neste bairro, nesta igreja, passou alguém que falou de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, pregou a verdade, louvado seja o nome santo do Senhor, que não se vendeu à corrupção, à mentira e engano, louvado seja o nome santo do Senhor, permaneceu fiel à palavra de Deus, louvado seja Deus. Aqui nesta casa morou uma irmã, louvado seja o nome santo do Senhor, que serviu a Deus intensamente, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Aqui, irmãos, no texto de 2 Reis, nós vemos o evangelho ser anunciado, a verdadeira palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, porque aquele que conheceu Jesus, aquele que entregou a sua vida às mãos de Deus, ele continua sendo o mesmo, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o mesmo dentro da igreja, é o mesmo fora dela. Louvado seja Deus. É o mesmo dentro de casa, é o mesmo no supermercado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que é diante da igreja também é diante da porta fechada em casa, sozinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E isso, irmãos, não são as nossas obras. Aqui aponta para alguém convertido, alguém que está convertido, que entregou a vida a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque se você se espelhar no meu testemunho, eu vou envergonhar a você, vou envergonhar a pessoa do Cristo, mas se você se espelhar no testemunho de Jesus, não terá o que se envergonhar. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, amados, louvado seja Deus. Se nós nos espelharmos em Jesus, irmãos, na nossa lápide alguém poderá escrever: um servo, uma serva de Deus está aqui até a volta de Jesus, aonde o morto, a morte devolverá ele diante do Senhor, ressuscitará no último dia. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus, que palavra gloriosa, bendito seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus, irmãos. Como nós seremos lembrados? Quando lembro Josué 24, conta a história que a cortina da vida está se fechando para Josué. E as suas últimas palavras, ele sobe no monte, reúne a congregação e diz assim: hoje estou partindo para o mesmo caminho dos mortais. Josué velho, cansado, herdou a terra, trouxe o povo. Nenhum dos que estiveram no Egito, que saíram de Egito, somente Josué e Calebe pisaram na terra prometida. Todos que entraram ali nasceram no deserto, não nasceram no Egito, menos Josué e Calebe. Mas ele carregava no peito, no coração, na alma, a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje eu estou partindo juntamente para aqueles que são mortais. Estou indo com eles. Mas eu digo uma coisa a vocês, olha para mim, congregação, ele dizia: louvado seja o nome santo do Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus, faça o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Louvado seja Deus.
Oh, irmãos, que maravilha! O que eu e você estamos influenciando os nossos filhos? A quê? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ensinando eles a ser interesseiro diante do Senhor, ou entregar a sua vida literalmente a Deus, nos pés do altar do Senhor, nos pés da cruz de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Como nós estamos influenciando a igreja do amanhã, o futuro, louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Estamos levando para dentro da nossa casa tradicionalismo? Estamos levando para dentro da nossa casa religiosidade? Ou estamos pregando Jesus Cristo, o Cristo da glória, Jesus o Nazareno, aquele que morreu pelos meus pecados, louvado seja o nome santo do Senhor, aquele que deu a vida dele para que eu vivesse, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E então, irmãos, mesmo assim, Josué chamando os filhos e entregando eles ao Senhor, irmãos, depois dos filhos de Josué, ninguém mais conhecia Deus. Eles não deram continuidade. 340 anos de apostasia. Quem dá continuidade, ou seja, Deus usou o ventre de Ana, que era estéril, trouxe Samuel. Esse é um caso, uma história para outra hora. Só assim, o que nós temos influenciado? Esta mulher então se dirige a Eliseu e dá testemunho do marido. Seu servo temia o Senhor, tem um credor lá em casa, e veio buscar os meus 2 filhos, um pai e uma mãe. Sente a dor do filho. Pai e a mãe, sente a dor do filho. É família. E ela foi aos pés do Senhor. Ela não foi reclamar com a vizinha. Ela não foi reclamar na igreja. Ela não foi falar com pessoas da rua. Ela foi aos pés do Senhor, aonde eu e você temos ido falar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Fique aos pés de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Esses dias o Senhor falava pela tua palavra justamente isso. Citou na Bíblia o nome de Maria. E todas as vezes que nós ouvimos o nome de Maria nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Maria apresentada aos pés de Jesus. Fique aos pés do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Se você quer vencer a tempestade, é nos pés de Jesus que vence. Se você quer vencer os desafios que a vida te oferece, é nos pés de Jesus que nós vencemos. Se você quer vencer as agruras da vida, é nos pés de Jesus que se vence. Se você quer vencer a tentação, é nos pés de Jesus que se vence. Se você quer vencer a provação, é nos pés do Senhor que se vence a guerra. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E então somos informados e ela dirige o Senhor. Parece que não tinha aprendido muita coisa não. Ela disse então: bem, e eu estou nessa situação. Eliseu parece dar uma mal resposta. Parece que Eliseu meio que ignora ela e disse assim: o que eu tenho de fazer? Eu não tenho nada para te dar. Olha a minha situação. Em outras palavras, está dizendo: eu sou servo de Deus exatamente como você. Eu mesmo, particularmente, não tenho que te dar. Não tenho nem para mim. Eu não tenho nem onde morar. Eu dediquei a minha vida ao Senhor. Eu não tenho nada para te dar também, mãe. Pai, mãe que está aqui, eu também estou necessitado. Eu não tenho o que fazer a você. Não tenho nem para mim. Lembro dessa fala de Pedro, João, na porta do templo Formosa. Tem poucos dias que o Senhor Jesus ascendeu-se à glória de Deus. E agora eles estão de 2 em 2 pregando a palavra. Então Pedro e João estão na porta do templo Formosa. Um homem paralítico há mais de 40 anos estava ali estrategicamente. O povo agora que está convertendo ao cristianismo, entregando a vida a Jesus, aprendeu com o Senhor vender suas fazendas, estavam dividindo dinheiro com os pobres, e justamente, irmãos, naquela porta ali onde ele estava, por nome Formosa, o templo existia muitas portas. Nesta porta passavam os mais ricos, os mais abastados, e então nesta porta está o paralítico, e quem vem nela?
Pedro e João, louvado seja o nome santo do Senhor. O coração de Pedro foi transformado pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Pedro não é mais rústico, o Pedro não é mais o homem bravo, o Pedro não é o homem que saca da espada mais, o Pedro não é o homem que está na grade gritando, solta eu, não. O Pedro é um homem submisso, o Pedro é um homem que reconheceu que era um miserável diante do Senhor. Pedro agora está vazio de si, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora quando Pedro entra no templo, da porta do templo formosa, o homem se vira a ele e diz, me dê uma moeda, esmola, louvado seja o nome santo do Senhor. O Pedro bateu no bolso, quero acreditar. Pedro não andava com uma sacolinha de dinheiro, não tinha mais Judas, que era o homem que guardava o dinheiro dos discípulos, do apostolado que ali estava. Não tinha mais o Judas, era ele que cuidava do dinheiro. João, exatamente igual a ele. Pedro não era mais pescador, Pedro agora é pastor, louvado seja Deus. Jesus pediu, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro bate no bolso e diz, eu não tenho nada, louvado seja o nome santo do Senhor. Você tem, João? Também não. Levando a nós entendermos sobre o que Eliseu está dizendo aqui, que eu tenho contigo, louvado seja o nome santo do Senhor. Não é o meu compromisso, teu marido não fez para mim, fez para Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O que você faz para Deus não é porque você pode, o que entregamos ao Senhor não é o que nós podemos, nós entregamos ao Senhor porque Ele nos deu por graça, bondade e misericórdia, louvado seja Deus. Se ofertamos a Deus é porque Ele nos deu de sua graça, se louvamos o Senhor é porque Ele nos amou primeiro, se pregamos tua palavra é porque Ele transformou a minha vida e a sua, se oramos a Deus é porque somos dependentes do Senhor, bendito seja Deus. Se trabalhamos para algo dentro da graça, da palavra de Deus, dentro da oportunidade da graça que Deus nos deu, é porque Ele nos enviou o teu Filho, por isso louvamos, porque Ele nos amou primeiro, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. É disso que Eliseu está falando. Mais para frente, depois de 2000 anos de história, Pedro vai repetir isso, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não possuo dinheiro, não possuo nem ouro e nem prata. Em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda, louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro entendeu, irmãos, que para o homem ter algo da graça sobre ele, o poder de Deus sobre ele, precisa estar vazio de si, louvado seja o nome santo do Senhor. Precisa ser pobre de espírito, palavras de Jesus, ordens do Senhor. Pobre de espírito, a palavra pobre no grego, o original para nós significa miserável, louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos estar miseráveis, vazios de nós, aí sim nós podemos ocupar, ser ocupado pelo Senhor, louvado seja Deus. Passamos a ocupar o nosso tempo servindo o Senhor. Eliseu, miserável, pobre diante do Senhor, não tinha nada para oferecer a ela. Então se virou a ela e disse, então me declara o que você tem em casa, começa aí. E engraçado que ela diz assim, o que você tem em casa? Ela disse, tua serva não tem nada em casa, vírgula. O que você tem na sua casa? E depois ela responde, eu tenho, senão uma botija de azeite. Ou você tem ou não tem. Naquela época o azeite era ouro, era mercadoria, era dinheiro, tinha valores. Mas aparentemente essa mulher não valoriza o pouco que tem. Oh, louvado seja Deus. Ela não estava interessada no pouco. Uma botija de azeite não era suficiente. Vamos para Jesus nos evangelhos. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, pequeno no tamanho, Jesus está dizendo não pelo tamanho, ou seja, pelo o nível de fé, não se mede o nível da nossa fé. Ele está dizendo da resiliência. Quando nós olhamos, irmãos, para um grão de mostarda, mesmo que pisado, queimado no sol,
uma gota de água, ao cheiro da água, Jó vai dizer, brotará novamente, irmãos, e ela germinará sobre a terra, e crescerá uma árvore frondosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que água é essa? A água que é simbolizada pelo Espírito Santo de Deus, também por Jesus Cristo, a palavra de Deus, e esta água emana do altar de Deus, e o altar de Deus é a cruz do Calvário. Esta água emana da cruz, louvado seja o nome santo do Senhor, não possui afluente, ela tem uma só nascente, uma só vertente, e ela nasce, ela verte da cruz de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Tem gente que não valoriza a fé genuína, fica valorizando a fé em milagres. A fé no milagre não é garantia, irmãos, da salvação, não nos traz salvação. A fé em milagres é passageira. A fé em milagre não substitui a fé genuína que nasce na cruz, que vem de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mulher não valorizou o pouco que tinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. O milagre de ontem não é garantia do mesmo milagre hoje, porque Deus é soberano. É Ele que escolhe a maneira de agir no nosso meio, de agir na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdadeira fé nasce em Jesus. A verdadeira fé está em crer no Senhor. Louvado seja o nome do eterno Deus. A verdadeira fé nasce no coração de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mulher não valorizou o pouco que tinha. Não tenho nada em casa, a não ser uma botija com azeite. Em outras traduções, um resto de azeite. Não é a quantidade que você tem de fé e salva eu e você da perdição. É a fé verdadeira, genuína, que emana da cruz do Calvário, que salva eu e você da perdição, que não nos permite estar agarrados da circunstância, que não nos permite estar agarrado com o nosso pensamento na dor. Louvado seja o nome do eterno Deus, que não nos permite estarmos jogados na lama, na perdição e no pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o profeta disse a ela: vai para a tua casa, pede vasos emprestados a toda a vizinhança, e não poucos, tudo o que você puder. Aqui aponta para o Senhor, que a pouca fé que está no nosso coração, mas sendo genuína, nos sustenta de pé diante a igreja, diante a sociedade, diante o mundo, diante os nossos vizinhos. Não é o meu testemunho que fala sobre mim, mas é o testemunho de Jesus em nós, que anuncia o evangelho da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui está dizendo, como o homem está diante do Senhor, serve a Deus pela vista, pelo fato de que Deus nos dá, ou serve a Deus pelo fato de que Ele fez por nós e em nós, pela sua palavra em Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, nos concedendo filho, nos dando do teu melhor a nós. A maior bênção que Deus tinha nos enviou, que é o Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Será que, apesar das circunstâncias da vida, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, ainda subo no altar e anuncio Jesus Cristo? Irmãos, é maravilhoso isso. Se eu pudesse contar a circunstância e os problemas da minha vida, talvez espaventaria muitos daqui. Talvez, se você olhasse e ouvisse os meus problemas, o que tenho vivido, não ficaria um aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não sou diferente de você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se há força em mim para pregar Jesus Cristo, e se há força em você para ouvir sobre Jesus, é porque a graça do Senhor é tudo para nós. A graça nos basta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sair por aí pedindo vaso emprestado aponta para o pedido e o mandamento do Jesus que conhecemos
Ide, anunciai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E no monte, quando ele ressuscita, apresentou-se a muitos e passou 40 dias antes de ascender-se ao céu, e mandou os discípulos: ide, fazei discípulo, e disse: vai de 2 em 2. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Sai por aí na sua vizinhança, pede vaso emprestado. Tem muitos vasos vazios. Tem muita gente precisando ouvir o ministrar da palavra, a verdadeira palavra genuína. Não mandou ir na vizinhança e dizer: olha, tem um homem lá em casa, vai lá, ele adivinha a sua vida, fala até do teu CPF, vai lá. Tem um homem lá em casa, lá onde eu congrego, lá que ele fala da tua dificuldade. Deus usa ele, incorpora Deus e fica adivinhando o teu problema. Não, ele não disse isso. Ele disse: vai lá na tua vizinhança e pega vasos emprestados vazios, não poucos, apontando para Jesus, dizendo: ide, anunciai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quais são as palavras que eu vou falar? Eu te digo, eu te ensino, eu te explico. Louvado seja Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde e simples de coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Então ela fez isso. O que você tem feito para o seu filho? O que eu tenho feito para os vizinhos? O que eu tenho pregado à igreja? O que eu tenho anunciado para o povo? O que eu tenho ensinado? O que eu tenho discipulado aos demais? Será que estamos saindo, fazendo o que Deus nos pediu? Ou estou aqui prometendo coisas que Deus não me mandou dizer a vocês? Ou estou falando a pessoas, alisando o ego, dizendo: olha, é verdade, seu marido trabalhou, de fato ele fez coisas lá para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa: aquele que dá a Deus recebe, aquele que se entrega ao Senhor, Ele devolve. Foi isso que Ele falou? Ao você que veio aqui hoje, Deus manda eu te dizer assim: o seu marido se doou para mim, eu vou devolver tudo, eu não fico devendo para ninguém. Mentira do diabo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem prega isso está emprestando a boca para o diabo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não foi isso que Deus prometeu. Louvado seja Deus. Ele nos prometeu: eu vou, mas voltarei, e antes de eu voltar enviarei sobre vós o Espírito Santo Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não posso torcer a palavra. Louvado seja Deus. E diante as promessas do Senhor ainda falta uma, que Ele virá e nos levará, seremos glorificados em um corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo, e seremos coroados. Uma parte da glória teremos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para esta mensagem, ele pegou os vasos e deitou-se, levou para dentro da casa e deitou o azeite. Eliseu disse: fecha as portas da tua casa, você e os teus filhos, e deita o azeite. Aqui o Evangelho nos ensina a tirar do nosso coração coisas que não edificam o Senhor. Aqui o Evangelho genuíno da palavra, da graça, nos ensina que eu e você abrimos a porta do coração e colocamos aquilo que não alimenta a alma, mas que nos destrói diante do Senhor. É necessário fecharmos algumas portas para que a fé genuína evolua. Louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário fechar algumas portas, algumas lacunas que estão abertas, entreabertas, há flechas, há aberturas do nosso coração que precisa ser preenchido. O diabo não liga em dividir eu e você com Deus, mas Deus nos quer por inteiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus nos quer por inteiro. Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos.
Deus quer possuir a mim e a você, o nosso coração, nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. É preciso fechar algumas portas com os teus filhos, com tua família. É preciso nós trazermos para o lado do Senhor. É preciso influenciar, ensinar os outros. Louvado seja Deus. Fechar algumas lacunas do nosso coração, selados com o Espírito Santo, e o selo é a palavra de Deus em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deitou o azeite, encheu todas as botijas, não tinha mais. Então ela foi ao homem de Deus: o que eu faço? Vende, paga as tuas dívidas e vive do resto. Ela disse que tinha um restinho de azeite e terminou com um restinho de azeite. Aqui é a última verdade, mais clara de todas: que aquele que se humilha na presença do Senhor, por mais fraquinho que seja, por mais atribulado que passe ao longo da sua vida, Deus o exalta. A glória de Deus manifesta nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. É com esta nossa pouca força que nós caminhamos, porque o homem é limitado. A mulher é limitada. Eu conheço uma pessoa, é anos de crente, já está bem velhinho, e toda vez que eu encontro, eu saúdo ele com a graça e a paz do Senhor Jesus. É a mesma virtude. Quem olha, às vezes despreza. Eu conheço alguns que hoje, ele era do ministério de uma grande denominação, e hoje, por causa do jeitinho dele, quietinho no cantinho dele, afastado dos demais, está lá. Aparentemente, aos olhos dos homens, não serve para nada, mas diante de Deus é uma joia preciosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ah, irmãos, se queremos viver a Deus, precisamos estar ancorados numa fé genuína. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. É justamente aquilo que não valorizamos, coisas tão pequenas que Deus nos prepara, é justamente aí que o nome de Deus é exaltado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes não valorizamos coisas tão pequenas sobre a nossa vida. Às vezes, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, é preciso fechar algumas portas da nossa vida, é preciso recusar, às vezes é preciso recuarmos. Louvado seja Deus. Às vezes é preciso engolir algumas palavras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes é necessário pesarmos algo na balança, às vezes é necessário despirmos de alguma coisa, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Venda, viva do resto, apontando para a volta de Jesus. Eu e você estamos aqui. O que Deus nos deixou, o Espírito Santo do Senhor, que nos guia em toda a verdade, que está dentro do nosso coração, nos assegurando da nossa salvação, mesmo sendo fracos. Nós olhamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, tendo pouca força. Louvado seja o nome santo do Senhor. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apontando para esse texto, fé genuína é que está no nosso coração, é que nos garante da nossa salvação, que nos leva ao Senhor. Esta é a mensagem. Eu não sei como está a sua vida, mas a minha oração é que Deus nesta noite encontre em mim e em você fé genuína, nem que nós estejamos com um cansaço sobre a nossa vida. Hoje é um convite, coloque todo esse cansaço aos pés de Jesus, na cruz de Jesus, e Ele é fiel para te conduzir até o caminho desejado. Esta é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado. Amém.